Salve quebrada, pedindo licença para chegar. Está começando o Desenrola Aí. Nesse episódio vamos abordar sobre educação e sexualidade para crianças e adolescentes e como descomplicar esse tabu. Pensar a sexualidade de crianças e adolescentes é diferente da do adulto. Mas o que é educação em sexualidade e qual a sua importância? Mas antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. E nossa convidada de hoje é Verônica Lima, mãe da Elis e profissional dedicada à assistência social, sendo educadora social com 11 anos de atuação com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, há cerca de 4 anos atua como assistente social, atendendo especialmente vítimas diretas e indiretas de atentados contra a vida e crianças e adolescentes vítimas de violência. Oi, Verônica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Thaís. Muito obrigada, viu? Fiquei muito honrada de verdade em receber esse convite. Vim aqui hoje falar de um tema tão importante e tão invisível na nossa sociedade. Com certeza, Verônica. E para começar, né, gente, aqui o papo com a Verônica, vamos desenrolar aqui a primeira pergunta, Verônica. Qual a importância da educação em sexualidade para crianças e adolescentes? Acho que para iniciar falando de educação sexual, a gente tem que desmistificar a ideia de que a educação sexual é pornografia, né? Eu entendo o medo de alguns pais, alguns responsáveis que não tiveram oportunidade de conversar sobre esse tema, de estudar esse tema ou de falar esse tema nas suas escolas, com seus familiares. Entendo esse medo em relação a isso. Eu quero deixar bem claro que cada tema é pensado de acordo com a faixa etária, de acordo com a necessidade de cada criança e de cada adolescente. Quando nós elucidamos as crianças sobre educação sexual, tipos de violência, nós ensinamos elas a conhecerem o próprio corpo, nomear as partes íntimas do corpo, né? Onde nós aprendemos desde criança a ter vergonha e a ter medo, colocar apelidos, como, por exemplo, meu pipi, minha pepeca, minha florzinha, minha pipoquinha, mas a gente não aprende que o nome correto é vulva para as mulheres, né? A parte externa da parte íntima da mulher se chama vulva, a parte interna é a vagina, no caso do menino, o pênis. Quando a criança ela descobre essa nomenclatura correta, para ela fica muito mais fácil identificar algum toque ou algum comportamento que venha de um adulto que não seja adequado. Ou seja, é errado então colocar apelidos para poder nomear o corpinho da criança. Não é errado, né? Todo mundo coloca, inclusive eu coloco, né? Mas é importante que, além de colocar apelido, que nós esclarecemos que aquilo é uma vulva, que é uma parte muito importante do corpo, que toda menina tem, todo menino tem pênis, não tem problema de chamar de pipi, não tem problema de chamar de pepeca, mas que é importante que a criança e o adolescente, né, conheçam o próprio corpo, não se envergonhem de ter, porque se eu tenho, a mamãe tem, o papai tem, o primo tem, todo mundo tem, não existe para que eu me envergonhar. Né? Eu posso mostrar para todo mundo? Não posso, mas também não preciso me envergonhar. Então, tudo bem colocar apelido, mas nomeie corretamente para que a criança entenda de que parte do corpo a gente está falando, qual é a importância dessa parte do corpo e qual é o cuidado que a gente deve ter. Você trouxe uma questão de dependendo da forma como chama e a criança não reconhece, isso dificulta entender algum tipo de violência que a criança possa sofrer? Sim, dificulta. A gente pensando na criança na primeira infância, uma criança entre 2, 3 anos, que é uma idade em que a gente pode começar a falar, né, de sexualidade. Então, aquela criança ela não tem uma dicção muito boa por conta da sua faixa etária. Muitas vezes aquela criança ela não convive com outras crianças, né, e outras pessoas, e aí dificulta
a sua dicção e ela chega numa escola, por exemplo, e ela traz para a professora: professora, o meu tio beijou a minha florzinha, o meu tio pegou a minha pipoquinha, entendeu? E aí dificulta. Então é importante que a criança tenha o conhecimento da nomenclatura correta para, caso aconteça alguma situação de violência, ela conseguir sinalizar corretamente. Ó, gente, fica a dica então aí da importância de se educar, né, corretamente a criança quando se refere ao corpinho, né, as partes do corpo. Muito importante isso. E, Verônica, quais são os principais tópicos, né, que deve ser abordado na educação em sexualidade referente à faixa etária, pensando em crianças e adolescentes? O que muda? Como eu falei para você, acho que é interessante já começar a partir dos 2 anos, né? Então, dos 2 aos 11 anos, que a gente chama de criança, né? Então, a gente trabalha o quê? Trabalha o conhecimento do próprio corpo, né? Dependendo da preparação da criança também, porque existem crianças que têm uma necessidade maior de ser abordadas certos assuntos pelo meio, né, que ela está inserida, na realidade que ela está inserida, ou muitas vezes na família que ela está inserida. Então, ela demanda alguns assuntos mais específicos do que outras, né? Mas o mais importante é o reconhecimento do que é o toque permitido e o toque não permitido, né? Então, em que áreas do meu corpo eu posso permitir que um adulto toque, né? Quais áreas são seguras? Porque quando a gente pensa em violência sexual, a gente costuma achar que o suposto autor de violência, ele vai ser um monstro, ele vai ser uma pessoa que o que a gente vê em filme, né? Assim, que é aquela pessoa horrorosa, aquele monstro enorme que vem, que me machuca. E nem sempre é assim que acontece. A maioria dos autores de violência contra criança e adolescente, eles estão no âmbito familiar. Então, eles são os pais, eles são os irmãos, os primos, o tio, o avô, o padrasto. Então, é uma pessoa que já convive com essa criança. É uma pessoa que usa o discurso de carinho, muitas vezes, para violentar aquela criança. Então, é assim: olha, fulaninho, o tio vai fazer um carinho aqui em você, é uma coisa legal, né? Você vai gostar. Ela não vai entender também muitas vezes como violência. Então é importante que a gente fale para as crianças essa parte íntima. Quem pode tocar na sua parte íntima é sua mãe, o seu pai, o seu cuidador, que muitas vezes pode não ser os genitores, para higienização, para te ajudar com alguma questão. Né? Então, assim, o toque ele é permitido até um limite, ele é permitido para uma ajuda, para uma higienização. Eu posso deixar a minha avó tocar em mim toda hora? Não posso. E se ela está tocando demais? E se o meu tio está pedindo para me ver sem roupa? O que é isso? Então, isso é violência sexual. E aí, quando a gente traz para essa criança o que é violência sexual, é importantíssimo que a gente traga para ela que existem adultos de confiança, que ela pode confiar em alguém. Então, assim, principalmente para as mãezinhas e paizinhos e cuidadores que têm suas crianças pequenas dentro de casa, conversem com as suas crianças, mostrem, né, segurança para essas crianças, para que essas crianças te vejam como um adulto de confiança. E aí, quando a gente pensa numa faixa etária maior, na adolescência, né, no início da adolescência para a juventude, que vai até os 17 anos e 11 meses, a gente pode pensar na questão da sexualidade no geral. Né? Além da violência, o que é que a gente pode pensar? Na prevenção de gravidez, né? Na prevenção também de violência, e é um debate mais claro de violência, porque o adolescente, ele pode estar suscetível a mais tipos de violência do que a criança. Cada caso é específico, né? Então precisamos sempre, principalmente no atendimento, entender o caso, entender qual é a especificidade dessa pessoa para poder dar uma elucidação correta sobre o tema. A questão da educação em sexualidade. Da criança, vai se ensinar para ela sobre o corpinho e onde pode e não pode ser tocada. E no caso dos adolescentes, já é uma conversa um pouco mais aprofundada sobre o tema. Sim, mas também trazendo essa questão de onde eu posso ou não ser tocado. Isso assim, não tem faixa etária.
os adultos, eles precisam também ter a consciência de onde eu posso tocar no outro e de onde eu posso permitir que o outro toque em mim. Porque violência sexual, ela não está só na infância, não está só na adolescência, né? E eu acho que, assim, é importante que cada indivíduo saiba respeitar o seu limite e o limite do outro. Aqui nessa prisão perambulam uns fantasmas, justificando o fato de não ser comercial. No final dos tempos só vale o importante, a vida se baseia em buscar o essencial. Não vejo o fundo aqui nesse poço de traumas, e ser escutado ainda é expectativa. Me sinto tão distante de tudo, mesticado por quem me mal interpreta. Sou expresso que me agoniza e me chamam de poeta, mas aí nós vamos colher esses frutos. Faz dias que eu já não durmo, o coração poético, o espírito noturno. Desculpa que a serenata é feita de rap sujo. Não comprar o meu livro, mas eu bebo e eu fumo. A burguesia só me oferece aquilo que me mata. Querem me ver caído, mas eu resisto, mesmo em luto. Chinelo e bermuda, eles dão banhos coturnos. Se faz de favelado que eu me faço de surdo. Eu nem sei se alguém me escuta quando eu tô recitando, mas eu recebo aplausos. 1 minuto de poesia só buscando palavras para pedir um abraço. Eu recebo aplausos. Vocês ouviram o poeta Molotov das ruas. Verônica, você trouxe muitas coisas importantes e aí quando a gente pensa ainda na questão da educação em sexualidade, você acredita que ela pode auxiliar no combate contra a violência sofrida, né, essa violência sexual sofrida por crianças e adolescentes? A educação em sexualidade é a principal ferramenta para o combate da violência sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O porquê, né? E aí a gente volta em muitas coisas que eu falei aqui. Primeiramente, a criança, ela reconhece o seu corpo, ela reconhece onde ela pode ser tocada, ela reconhece onde ela não pode ser tocada e nem que peçam para que ela toque. A criança também, né, e o adolescente, ela consegue entender a importância que tem um adulto de confiança na sua vida, né? E muitas vezes, paizinhos e mãezinhas que que virem essa entrevista e que levem isso consigo e conversem com seus filhos, ele vai falar para você se acontecer, né? Então, ele vai ter a clareza de que aquilo é errado e que ele precisa conversar com você, ou com a professora, ou com um coleguinha, alguém que ele confie, para que isso seja resolvido, né? As crianças e adolescentes, elas têm muito medo de contar para a família, muito medo. E o porquê que elas têm medo? Vem muito também da violência física. Porque se a criança, ela quebra um copo, ela apanha. A criança, ela vai mal na escola, ela apanha. A criança briga com um colega na rua, ela apanha. Ela não vai sentir confiança alguma de trazer uma situação dessa para um responsável. Porque ela vai pensar, eu sou culpada. E o autor de violência culpa essa criança, ele culpa esse adolescente. E ele induz essa pessoa a acreditar que isso também faz parte dela e que essa culpa também é dela. Então, a partir do momento que a gente tira essa ideia da culpa, que a gente tira essa ideia de que é errado contar, que eu preciso me envergonhar de tal parte do meu corpo ou de tal fala, eu vou desmistificar essa ideia de que tudo isso é culpa minha, eu sou responsável. Então, essa criança e adolescente vão ter segurança de conversar com outra pessoa, uma pessoa responsável que possa fazer essa denúncia e que possa encaminhar essa família para algum serviço responsabilizado no atendimento de vítimas de violência. Isso tudo que você traz, né, hoje em dia tem muitas crianças que acabam fazendo a própria denúncia, né? Tem crianças que acabam ligando para a polícia e elas acabam falando, porque elas acabam entendendo o que está acontecendo com ela e elas mesmas fazem a denúncia. Tem alguns casos que acontecem isso, né? Sim, e aí quando a gente pensa em denunciar, existem vários tipos de lugares que a gente pode fazer essa denúncia, né? Além do 90 da Polícia Militar,
Tem o Disque 100, né, que tem um atendimento próprio para crianças e adolescentes. Então, se a criancinha colocar lá o 100, colocar no telefone, a gravação vai perguntar se essa criança, se é uma criança, se é um adulto. Então, tem um atendimento personalizado. A criança também pode denunciar na escola e também o conselho tutelar. Importante, né, gente, ter esses canais aí de denúncia e orientar também as crianças sobre, né? Existem vários canais de denúncia, como o Disque 100, 190 da Polícia Militar, a escola é um canal de denúncia, o CCA, que é o Centro da Criança e Adolescente, também é um canal de denúncia. Após essa denúncia, o que acontece, né? As crianças, elas são direcionadas, encaminhadas para serviços socioassistenciais da rede, né? Que vão dar os encaminhamentos necessários para cada família, para cada caso. E aí a gente pensa, de onde vem tudo isso, né? Esses direitos estão prescritos, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e esses serviços, eles trabalham de acordo a essas leis. A gente tem um cenário, né, com dados quando a gente pensa na questão da gravidez na adolescência. Qual o impacto que um adolescente que está vivendo esse cenário, né, de uma gravidez na adolescência, poderia tendo essa educação em sexualidade, principalmente em casa e na escola, né, que eu acredito que seja um conjunto de fatores. Como eu te falei, Thaís, os temas, eles são específicos para cada caso e para cada faixa etária. Então, a partir do momento que se entende que o adolescente, ele já tem um relacionamento amoroso, que hoje em dia começa ali dos 12, 13 anos, né? E esse corpo vai sentir curiosidade, esse corpo vai querer abraçar, esse corpo vai querer beijar, né? E assim, proibir muitas vezes não adianta. Então, não estou falando que não pode proibir, né? Eu tenho na minha concepção que criança não namora, né, gente? Acho que todo mundo tem que entender isso, nem de brincadeira, nem aquele, ai, fulaninho, olha lá o namoradinho de fulaninho. Não existe isso, criança não namora. Então, se é do pai e da mãe não permitir, ótimo, né? Então, que não se permita, mas que converse. Porque, às vezes, um não vai ser necessário para esse adolescente realizar devidos fatos. Então, se esse adolescente, ele conhece o que é preservativo, ele já ouviu em casa, ouviu na escola, ouviu em algum lugar o que é preservativo, o que é DST, quais as consequências da gravidez na adolescência, porque ser mãe não é fácil, né? Na nossa realidade hoje piorou, porque nós somos um país de grande maioria monoparental feminina, com índice enorme de abandono paterno. Então, a responsabilidade do filho, normalmente, 90% é da mãe. Então, precisamos conversar com as nossas adolescentes, trazer realmente, de fato, quais são essas consequências. Não adianta falar, olha, não é bom, porque a gente sabe que namorar é muito bom, a realidade não é essa. Mas, olha, filho, namorar é assim e as consequências são essas. Né? Caso aconteça, quando vocês se sentirem preparados, sem a pressão de um colega ou de um adulto, você use preservativo. Após o relacionamento íntimo, procure a unidade básica de sua referência, a UBS, passe por exames, tenha um acompanhamento, faça uso de anticoncepcional e também o preservativo, porque só o anticoncepcional não evita DST. Procure esse entendimento e tenha consciência que, se for para ter relação sexual, que se tenha protegido. Muito importante tudo isso que você trouxe, Verônica. E, gente, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas antes de finalizarmos, né, Verônica, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste neste momento. É importante ressaltar que crianças e adolescentes são prioridades absolutas. E é dever da família, da comunidade e do Estado garantir a efetivação dos seus direitos e do seu bem-estar. Então, caso vocês vejam crianças em situação de violência, denunciem. Se eu tenho um vizinho que maltrata, que espanca, que violenta aquela criança ou aquele adolescente, denunciem.
façam a parte de vocês e Disque 100. Bom, gente, em 2022, crimes sexuais contra crianças e adolescentes cresceram 15%. Com isso, é importante pesquisar e compreender a importância da educação em sexualidade como forma de orientação, prevenção e proteção contra os abusos sofridos por crianças e adolescentes no Brasil. E finalizando, vocês também podem seguir a Verônica no Instagram e não se esqueçam de seguir a gente. Desenrola _, curta o nosso vídeo e comente sobre o assunto que mais gostou no nosso papo. Um salve para todos, todas e todas por estarem aqui com a gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal, tendo como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagem. Até o próximo episódio, um cheiro e axé!